Quais são esses processos todos que estão acontecendo quando a gente vai dormir? Pessoal, como eu disse, o sono ele é um processo ativo. Então, quando a gente deita para dormir, o cérebro ele não desliga. Você não vê os neurônios desligando, aí você fica ali algumas horas e depois liga de novo. Tem vários processos acontecendo, liberação de substâncias químicas específicas. O padrão de atividade do nosso cérebro muda muito ao longo do sono, tá? Então, quando a gente começa a dormir, o sono ele pode ser dividido em 4 estágios. O primeiro estágio, quando a gente começa a dormir, é o estágio de sonolência, né? Aquele momento que você está meio grog, misturando realidade com algo não real. O padrão de atividade do seu cérebro começa a mudar. E se eu for olhar o padrão dos neurônios, eu vejo que eu começo a ver umas ondas maiores, assim, com uma frequência menor, beleza? Então, isso é o primeiro estágio de sonolência. Logo depois de uns 10 minutos, mais ou menos, você entra no estágio 2, que seria um sono leve. Você começou a dormir mesmo, só que o sono ainda é leve, é mais fácil de acordar a pessoa, não é tão difícil acordar ela. Esse estágio é fundamental por vários motivos, eu queria ilustrar um deles, uma das funções desse estágio. É nesse momento em especial, não somente, mas nesse momento o padrão de atividade do cérebro começa a mudar. Se eu olhar os neurônios ali, eu vou ver que as células estão. As ondas cerebrais estão maiores, com uma frequência menor, e eu começo a ver padrões de atividade, duas regiões específicas do cérebro começam a se comunicar de um jeito diferente. Tem uma região que é super importante para o aprendizado, tem uma região do cérebro chamada hipocampo, que é muito envolvida com formação de memória. É como se fosse um pendrive. Imagina que o nosso hipocampo, essa região, é como se fosse um pendrive, onde você deixa memórias temporariamente. Está ali no pendrive. Então fica temporariamente ali, coisas que você aprendeu novo durante o dia, ficam temporariamente nesse pendrive. Nesse estágio do sono, essa região começa a se comunicar muito com uma outra região, que é o córtex, que é essa região mais externa, toda enrugada, que é onde a gente tem armazenado de forma permanente todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo. Então é como se fosse o nosso HD, beleza? E nesse estágio, no segundo estágio, no sono leve, essas duas regiões elas começam a se comunicar como se fosse uma transferência de arquivos. É como se estivesse colocando o pendrive no HD para descarregar os arquivos lá para o HD, para ficarem permanentes lá no HD. E aí você aproveita e libera espaço do seu pendrive e pode usar ele para mais informações. Esse é um dos motivos pelo qual eu digo que fazer sonecas de tarde são interessantes do ponto de vista de aprendizado, porque você meio que libera espaço do seu pendrive. Você permite essa transferência de arquivos, entre aspas, o que é bom para aprendizado, né? Você vai consolidar, vai colocar o que você estudou, o que você aprendeu de novo lá para o seu HD e libera espaço no seu pendrive para você colocar mais coisas ali na parte da tarde, né? Você tira uma soneca de tarde, beleza? Mas tomem cuidado com a soneca, tá? Que isso pode atrapalhar, pode ter seu lado negativo. Vou comentar isso no próximo episódio, na segunda parte. Mas então você entrou no primeiro estágio, que é sonolência, segundo estágio, que é um sono leve, e depois você entra num estágio. Nesse sono leve você tem essa transferência de arquivos, entre outras funções, só para ilustrar uma. Depois você entra finalmente no famoso sono profundo, o terceiro estágio, que a pessoa está apagadona. Beleza? Nesse estágio, se eu olhar o padrão de atividade do cérebro da pessoa, tá muito diferente do que de como está quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, imagina que seus neurônios estão todos falando ao mesmo tempo, como se fosse uma conversa de bar, blá, 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 cada um falando uma coisa, blá, 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 blá. E aí, se eu olhar a atividade do seu cérebro, eu vou ver várias ondinhas pequenininhas com uma frequência alta. Beleza? Agora, se eu olhar o padrão de atividade do cérebro de uma pessoa no sono profundo, é muito diferente. Muitos neurônios, uma boa parte dos neurônios, especialmente do córtex, a parte mais externa, eles entram em sincronia, começam a se ativar ao mesmo tempo. Então é como se num bar todo mundo começasse a bater palma ao mesmo tempo. Prá, prá. E aí se eu olho a atividade desses neurônios, eu vejo ondas grandonas, assim, que seria o somatório da atividade desses neurônios todos, com uma frequência baixa. Então o padrão de atividade de uma pessoa no sono profundo é muito diferente de uma pessoa no sono acordado. Esse é um dos muito diferente da atividade do cérebro de uma pessoa acordada. Esse é um dos motivos pelo qual é muito difícil acordar uma pessoa que está no sono profundo. O padrão de atividade do cérebro dela nesse estágio é muito diferente de como tem que estar quando a gente está acordado. Então a transição é maior, é mais difícil você tirar a pessoa desse estágio porque está muito diferente, né? E é muito diferente do ponto de vista químico também. Tá? Não vai ter como entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas quimicamente, o seu cérebro acordado e o seu cérebro nesse estágio de sono profundo são muito diferentes.
Então, dependendo do estágio do sono que você está, seu cérebro está quimicamente banhado, ele está num ambiente químico distinto, o que é super importante para as funções que precisam acontecer ali durante o sono. Tá, pessoal? Por isso que eu digo, sono é um processo super ativo e é lindo. É complexo e é lindo, beleza? Então a gente entra ali no sono profundo e olha só que curioso. Então você desceu, né? Primeiro estágio sonolência, segundo estágio sono leve, terceiro estágio sono profundo. O que acontece depois? Você começa a subir de novo. O padrão de atividade do seu cérebro vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você sobe de volta para o estágio 2, sobe de volta para o estágio 1. E aí você entra num estágio, você não acorda ainda. Você entra no estágio que a gente chama de sono REM. Talvez já tenha ouvido falar. O que é o sono REM? REM é uma sigla que a gente usa para Rapid Eye Movements. Movimentos rápidos dos olhos. Porque nesse estágio, ele é um estágio do sono que a gente chama também de sono paradoxal. Porque se eu olhar, é muito legal esse estágio também. Se eu olhar o padrão de atividade da pessoa no sono REM, o padrão de atividade do cérebro dela está muito parecido com quando a gente está acordado. Olha só que curioso, mas a pessoa está dormindo. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa está inconsciente, está dormindo, e o corpo dela fica imóvel. E eu já vou explicar por que isso é importante. Então, durante o sono REM, os olhos da pessoa ficam se movimentando rapidamente, assim, por isso que chama movimento, estágio do movimentos rápidos dos olhos, sono REM, né? Rapid Eye Movements, no inglês. Os olhos estão movimentando rapidamente. O cérebro está ativo com um padrão parecido com quando a gente está acordado, mas a pessoa está dormindo, e o corpo dela está imóvel. Geralmente, é nesse estágio que a gente sonha. Geralmente, é no sono REM que a gente sonha. Justamente por isso, é o estágio do sono em que o seu cérebro, especialmente essa porção mais externa, que é o córtex todo enrugadinho, que como eu disse, que é onde está a memória do mundo, é onde está a memória de tudo que você conhece sobre você e sobre o mundo, está ali no córtex, né? É o seu HD. Então é como se o seu HD estivesse sendo ativado. E aí, se você tem aquela simulação toda do que acontece durante o sonho, eu vou gravar um episódio só para falar sobre sonho, tá, gente? Não vou entrar em detalhes agora. É uma atividade semi-aleatória do seu HD, né, dessa porção mais externa, uma atividade parecida com como acontece quando a gente está acordado, e aí mais ou menos ali que acontece o sonho, beleza? Tem várias funções também, uma delas que eu queria chamar a atenção é que esse estágio do sono, o sono REM, é super importante para aprendizado, e um tipo de aprendizado específico, e calibração dos circuitos relacionados à emoção. Aprendizado, para a gente aprender a lidar do ponto de vista emocional, com certas memórias, e para calibração dos circuitos relacionados à resposta emocional. O sono REM é super importante para isso também, tá? Não é somente. Inclusive, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ficar sem o sono REM por algum motivo, você dormiu mal e não passou pelo sono REM, uma das coisas que acontece é que os circuitos envolvidos com estresse e ansiedade, eles ficam hiperativos. Os circuitos do cérebro e do corpo envolvidos em gerar uma resposta de estresse, né? A frequência cardíaca aumenta, sabe aquela resposta de estresse, né? Quando a gente está com medo ou muito estressado com alguma coisa, eles ficam hiperativos. Isso explica em parte por que a gente tende a ficar mais ansioso, a ficar mais impulsivo depois de uma noite de a gente não ter dormido bem, né? Em parte, talvez porque você não passou pelo sono REM adequadamente, beleza? Mas olha só, pessoal. Todas as fases do sono são igualmente importantes. Muitas pessoas me perguntam sobre o sono profundo, sobre o sono REM, todos eles são importantes. Se você ficar sem algum deles, você vai pagar algum preço, tá? Esqueci de comentar uma função super importante do sono profundo, né? Então, de novo, a gente começa a dormir, entra no estágio 1, sonolência, estágio 2, sono leve, entra no sono profundo. No sono profundo, que o padrão de atividade do cérebro está muito diferente em relação a quando a gente está acordado, acontece uma espécie de lavagem do cérebro, um dado que foi descrito mais ou menos em 2003, foi publicado na revista Science, vou deixar na descrição também, uma das revistas científicas de maior impacto do mundo, mostrando que durante o sono, o fluxo de sangue no cérebro muda, assim como do líquido, um líquido que banha o cérebro chamado de líquido cefalorraquidiano. Ele banha o cérebro, o fluxo dele no cérebro aumenta, e isso é super importante para você fazer uma lavagem mecânica do cérebro. E isso é importante justamente para lavar todo o lixo, digamos assim, que eu vou comentar aqui um pouquinho mais sobre isso, todo o lixo que o seu cérebro produziu enquanto estava acordado. É natural, enquanto a gente está acordado, os circuitos estão ativando, tchum, 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 tchum.
E é natural, como parte desse processo, você produz uma série de substâncias que, se concentrarem muito, elas começam a ser tóxicas, começam a atrapalhar a atividade dos circuitos e ao longo dos anos, se acumular demais, pode até começar a levar à morte neuronal, como eu falei aí da pessoa, se ela dormir mal, se predispor a desenvolver doenças neurodegenerativas, né? Em parte porque você não vai ter essa lavagem sendo feita adequadamente, certas substâncias que eram para ser lavadas não são lavadas, começam a acumular ao longo dos meses e anos, e acaba se predispondo a ter morte de neurônios, a desenvolver uma doença neurodegenerativa. Beleza? Mas então, nesse estágio do sono profundo, em especial, você tem esse fluxo de sangue e líquido aumentando e faz uma espécie de lavagem do cérebro. Beleza? Se você acordou e está sentindo a cabeça pesada, sabe aquela sensação de putz, parece que eu fui atropelado, dormi mal, provavelmente é porque você teve pouco sono profundo e aí você acordou com o cérebro, digamos, sujo, tá? Não, esse não é o único motivo, mas um dos motivos é esse. O cérebro não foi lavado adequadamente, tem uma série de substâncias ali que, entre elas, algumas que geram sono, que não foi retirada dali, você vai acordar e vai tender a sentir mais sono, porque você não passou por esse estágio adequadamente. Não é a única função do sono profundo, tá? Todos esses estágios têm algum papel no processo de aprendizado. Essa lavagem que eu comentei, ela não acontece somente no sono profundo, mas aqui é só para ilustrar algumas funções desses diferentes estágios do sono, para vocês entenderem que é importante. Primeiro, o sono tem vários estágios. Segundo, é importante que a gente passe por todos os estágios para esses vários processos acontecerem e permitirem com que a gente desempenhe, fique bem quando a gente está acordado, né? E olha só que curioso, a gente dorme, né? Chega no estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é sono profundo, aí sobe de novo, 2, 1, sono REM. Depois a gente começa a descer de novo. A gente fica ciclando por esses estágios. Desce até o sono profundo, sobe até o sono REM. Desce até o sono profundo, sobe até o sono REM. Cada um desses ciclos leva em torno de 1h30, mais ou menos, 90 minutos, para você ir do estágio 1, desce até o sono profundo e sobe de novo até o sono REM. Na primeira metade da noite, a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo. Presta atenção agora, isso é importante, especialmente para quem está tendo problemas para dormir aí. Na primeira metade da noite, nas primeiras 3, 4 horas da noite, supondo que você dorme de 7 a 8 horas, na primeira metade a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo, desce até o sono profundo, fica um bom tempo lá e sobe, e fica pouco tempo no sono REM. Então, na primeira metade da noite, é normal você sonhar menos e ficar mais apagadão, resumindo. Na segunda metade da noite acontece o oposto. A gente fica bem menos no sono profundo e fica mais tempo no sono REM. Beleza? Então, na primeira metade, você desce até o sono profundo, fica bastante lá, seu cérebro é bem lavado, aí sobe de novo, talvez nem entre no sono REM ou fica só um pouquinho, já desce de novo para o sono profundo, passando pelo estágio 1 e 2, né? Dá mais uma lavada no cérebro, igual uma máquina de lavar, né? Passando pelos seus diferentes ciclos. E na segunda metade, você continua passando por esses ciclos, mas você fica muito menos no sono profundo, talvez nem entre no sono profundo, nem precise mais, né? E fica mais no sono REM. Então, na primeira metade, você fica mais no profundo, dá mais uma lavada. Na segunda metade, você fica mais no sono REM, fazendo ajustes finos nos circuitos, fazendo uma calibração mais fina dos circuitos e tudo mais. Então, a primeira metade é uma coisa mais grosseira, é como se fosse você modelando uma argila com a mão, na segunda metade é você fazendo detalhes naquela escultura com um pincelzinho, uma ferramenta e tudo mais, né? Beleza? Colocando em linhas gerais. Então a gente passa por esses estágios várias vezes ao longo da noite, em ciclos de mais ou menos 1h30. Na primeira metade do sono, mais sono profundo. Na segunda metade, mais sono REM. Legal? Então a gente tende a sonhar mais na segunda metade do sono. E por que eu estou falando isso? Dependendo de qual metade do sono você deixou de dormir, você vai deixar de passar por alguma fase do sono. Se você perder a primeira metade por algum motivo, porque teve que ficar acordado até mais tarde, você vai provavelmente ficar com menos sono profundo do que você precisava. Se você teve que acordar mais cedo, por causa de um despertador, ou porque alguém te acordou, ou porque você acordou e não conseguiu dormir de novo, você provavelmente vai perder mais da segunda metade. E os sintomas vão ser um pouco diferentes, dependendo de qual fase do sono você perdeu, legal? E ao longo da noite você vai passar por algo em torno de 5 ciclos, né?
Mais ou menos, uns 5 ciclos completos, beleza? O normal, pessoal, é a gente adormecer e acordar naturalmente. O seu corpo sabe quanto que o seu cérebro, o seu corpo, eles têm mecanismos que indicam quanto de sono você precisa, né? Então, o natural, o ideal seria a gente fazer algo parecido com deixar o negócio funcionar naturalmente, é você dormir e acordar naturalmente, beleza? Agora eu quero chamar a atenção, acho que já ficou claro, mas quero explicitar isso. Sono não é uma questão só de duração. Não adianta você só dormir de 7 a 9 horas. Você tem que dormir de 7 a 9 horas com qualidade. O que quer dizer qualidade? Eu acho que você já deve ter entendido nesse momento. É você passar por todos os estágios do sono adequadamente. Passa pelo 1, passa pelo 2, passa pelo sono profundo, ou seja, sonolência, sono leve, sono profundo, volta para o sono REM, e você fica nesses estágios por o tempo adequado, ficar o tempo sono profundo. Muitas coisas podem afetar, né? Vou falar mais disso no próximo episódio. Muitas coisas podem afetar esse processo, interferir nesse processo, que é super complexo, e impedir que você chegue no sono profundo do jeito certo, ou fique no sono profundo por tempo suficiente. Ou você pode ficar com sono muito picado, você acorda muito mais vezes do que deveria, beleza? Então, o sono de qualidade é você passar por todos esses estágios adequadamente ao longo da noite toda e acordar naturalmente, beleza? Legal. E aproveitando o gancho aqui,